Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem ser respeitadas onde quer que vão, enquanto outras lutam em vão para conquistar a admiração e o respeito dos outros? Deixe-me dizer uma coisa: isso não é um mistério, e certamente não é uma questão de sorte. Hoje, venho até você como mensageiro, com a missão de revelar os 4 hábitos demoníacos que podem estar silenciosamente arrastando seus esforços para o abismo, roubando o respeito que deveria ser seu por direito. Esses hábitos são como serpentes, deslizando na sua alma sem aviso, corroendo a base sobre a qual sua dignidade foi construída. Você pode não perceber isso imediatamente, mas logo sentirá. Vai acordar um dia e se perguntar: onde foi parar a minha honra? Por que as pessoas me desconsideram? Por que ignoram as minhas palavras? Mas eu digo a você hoje, o inimigo tem trabalhado através desses hábitos que você deixou se acumular sem resistência. Mas não tema. Ao final desta mensagem, você terá o poder, sim, a sabedoria e força dadas por Deus para identificar e expulsar esses demônios destrutores de respeito de sua vida, para sempre. Antes de mergulharmos no fogo, preciso fazer-lhe uma pergunta que vai perfurar. Seu espírito já se sentiu desvalorizado, pisado pelos próprios que você pensava que o honrariam? Talvez tenha sido no seu ambiente de trabalho, onde seus colegas zombaram de suas ideias e as desconsideraram. Ou talvez tenha sido na sua vida pessoal, onde aqueles que você considerava amigos e familiares simplesmente falaram por cima de você, como se sua voz não tivesse importância. Se esse for o seu caso, então você já conhece a picada da humilhação, a amargura e a dor de não receber o respeito que merece. Mas deixe-me ser claro, o respeito não é algo dado de graça. Não é algo que é oferecido como migalhas a mendigos. O respeito é conquistado. Meu irmão, minha irmã, ele é conquistado através das suas ações, da pureza de suas palavras e da forma inabalável com a qual você caminha na vida. O respeito começa com o reconhecimento de nossa humanidade compartilhada, mas é cultivado através da integridade e de um caráter consistente. Mas aqui está o problema a certos hábitos. Fortalezas do inimigo, que estão prontos para desviar o seu caminho, que farão com que você trabalhe em vão. Não importa o quanto tente, esses hábitos, esses pecados de negligência e engano, são como assassinos silenciosos, corroendo sua integridade, tijolo por tijolo, até que não reste nada além de escombros. Agora, vamos dar continuidade à nossa reflexão. Existem certos hábitos que, quando permitidos, vão destruindo o respeito que os outros têm por nós. Muitas vezes, sem que percebamos, esses hábitos são como um veneno silencioso que vai infiltrando nossa vida, corroendo lentamente o que é mais precioso, a nossa integridade, a nossa dignidade. Eles não aparecem de forma clara, mas se tornam visíveis quando começamos a perceber que os outros nos tratam com menos consideração, que nossa voz não é mais ouvida ou que nossas palavras não têm mais o peso que um dia tiveram. O primeiro desses hábitos destrutivos é a falta de integridade. Você já ouviu falar de uma casa construída sobre areia?
Jesus nos advertiu sobre isso em Mateus 7, 2, 6 até 27. Quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como o homem insensato que construiu sua casa sobre a areia. A chuva caiu, os ventos sopraram, e a casa caiu com grande estrondo. A integridade é a fundação que sustenta todas as outras qualidades que geram respeito em nossa vida. Quando a integridade falta, nossa casa, nossa vida começa a desmoronar. Podemos até tentar construir sobre areia, mas, eventualmente, tudo será levado. A integridade é a qualidade de ser honesto, confiável e consistente. Quando falhamos em ser verdadeiros, não importa o quanto tentemos, as pessoas começam a duvidar de nossas palavras e a questionar nossas intenções. Sem integridade, é impossível que os outros confiem em nós, e sem confiança, não há respeito. O segundo hábito que destrói o respeito em nossa vida é a falta de respeito por nós mesmos. Isso mesmo. O jeito como você se vê e se trata é o que os outros irão refletir para você. Quando você se menospreza, fala palavras negativas sobre si mesmo, se permite ser tratado de maneira inferior, o que você está dizendo ao mundo é que você não se valoriza, e se você não se respeita, por que esperaria que os outros o façam? A Bíblia nos lembra que somos feitos à imagem de Deus, Gênesis 1:2-7, e como tal, devemos tratar o nosso corpo e nossa vida com respeito. O terceiro hábito é a falta de empatia. Empatia é a capacidade de sentir o que o outro sente, de se colocar no lugar do próximo. Quando você ignora a dor, as alegrias ou as lutas dos outros, você se distancia das pessoas e, com isso, o respeito começa a se esvair. O próprio Jesus, em sua vida na terra, demonstrou empatia ao chorar pela morte de Lázaro. Ao se importar com a dor dos outros, empatia não é apenas sobre ser legal, mas sobre se importar genuinamente, ouvindo, entendendo e, quando necessário, ajudando. E o quarto hábito destrutivo é a falta de autoconsciência. Quando não temos consciência de nossos próprios pensamentos, sentimentos e ações, passamos a prejudicar nossas relações sem perceber. Quando você se coloca sempre no centro da atenção, quando não ouve os outros, quando não reflete sobre como suas ações afetam aqueles ao seu redor, você está criando um espaço onde o respeito desaparece. A autoconsciência é a chave para o crescimento pessoal. Quando sabemos quem somos, como estamos impactando os outros, podemos corrigir nossa atitude e voltar ao caminho da integridade, da empatia e do respeito. Esses hábitos são como chaves para abrir ou fechar a porta do respeito em nossas vidas. E é por isso que precisamos ficar alertas a cada um deles. Vamos falar agora sobre o primeiro hábito que destrói o respeito em nossa vida, a falta de integridade. A integridade é a base fundamental de tudo o que somos e tudo o que fazemos. Sem ela, todas as outras qualidades que buscamos cultivar em nossa vida, como o respeito e a confiança, se tornam frágeis e falham. A Bíblia nos alerta em Mateus
7, 2, 6 até 27, dizendo que aquele que ouve as palavras de Jesus, mas não as pratica, é como o homem insensato que construiu sua casa sobre a areia. Quando as dificuldades surgem, a casa desaba com grande estrondo. Isso é exatamente o que acontece quando vivemos uma vida sem integridade. A integridade não é apenas uma palavra bonita, ela é a fundação sólida que nos permite enfrentar os desafios da vida. Quando somos íntegros, somos honestos, confiáveis e consistentes. E é através dessa honestidade que as pessoas nos respeitam. Imagine, por um momento, que você construiu uma amizade ou uma relação de confiança, mas essa relação começa a se desfazer porque você não cumpriu o que prometeu, ou fez algo que contradizia aquilo que você disse. O que acontece? O respeito começa a desaparecer. A integridade é como o cimento que mantém as pedras unidas em uma construção. Sem ela, tudo desmorona. E isso não acontece apenas em grandes momentos de teste. A falta de integridade se infiltra nas pequenas ações cotidianas, em um simples compromisso que você não cumpre, nas pequenas mentiras que você conta, ou nas promessas que você faz e não cumpre. Cada uma dessas pequenas falhas compromete sua integridade e, consequentemente, o respeito que os outros têm por você. A Bíblia também diz, em Provérbios 1:09, que quem anda com integridade anda seguro, mas quem toma caminhos tortuosos será descoberto. Isso é a verdade nua e crua, sem integridade. Você nunca pode realmente se sentir seguro. Por mais que tente enganar os outros, a mentira e o engano sempre serão descobertos. Mais cedo ou mais tarde, o respeito que você procura desesperadamente não virá de forma duradoura se não houver um compromisso firme com a verdade. Por isso, é fundamental entender que a integridade não é algo que podemos colocar de lado quando nos convém. Ela precisa ser a base de tudo em nossas vidas. Quando vivemos de acordo com nossa palavra, mesmo quando isso nos custa algo, mesmo quando a verdade nos machuca, o respeito que conquistamos será firme e duradouro. Em todos os momentos, o Senhor nos observa. E como diz Provérbios 5:2-1, os caminhos do homem estão diante dos olhos do Senhor, e Ele examina todas as suas veredas. Quando escolhemos viver com integridade, estamos escolhendo andar nos caminhos de Deus. E isso atrai não apenas o respeito dos outros, mas a bênção divina sobre nossas vidas. Agora, vamos refletir sobre o segundo hábito destruidor, de respeito à falta de respeito por si mesmo. Muitas vezes, estamos tão focados em como os outros nos tratam, que esquecemos que o respeito começa dentro de nós. A forma como nos vemos, como nos tratamos, como nos valorizamos é diretamente refletida no modo como o mundo nos vê. Se constantemente nos desvalorizamos, se as nossas palavras sobre nós mesmos são sempre negativas e derrotistas, o que estamos transmitindo ao mundo, estamos dizendo que não nos importamos conosco, que não temos valor e, por incrível que pareça, quando fazemos isso, estamos permitindo que outros também nos desrespeitem.
A falta de respeito por si mesmo abre a porta para o desprezo dos outros, porque o respeito começa no reconhecimento de quem somos em Deus. Somos feitos à sua imagem e semelhança. E isso significa que devemos tratar o nosso corpo, a nossa mente e o nosso espírito com respeito. A Bíblia nos ensina em 1 Coríntios 3:6 que somos o templo de Deus e o Espírito Santo habita em nós. Se somos o templo do Senhor, devemos nos tratar com a dignidade e o cuidado que ele merece. Quando não fazemos isso, estamos desrespeitando a própria obra de Deus em nós. O respeito por si mesmo não significa arrogância ou egoísmo. Significa ter a consciência do valor que Deus colocou em cada um de nós. Se você não se respeitar, como poderá esperar que os outros o façam quando nos respeitamos? Começamos a viver com confiança e dignidade. Andamos com a cabeça erguida, não por orgulho, mas pela certeza de que somos filhos amados de Deus. Isso não significa que devemos ser perfeitos, mas sim que devemos nos tratar com o mesmo amor e compaixão que Deus tem por nós. A falta de respeito por si mesmo também está ligada à forma como permitimos que os outros nos tratem. Quando aceitamos ser tratados com desdém ou desprezo, estamos dizendo ao mundo que aceitamos esse tratamento, que não somos dignos de algo melhor. Mas, quando nos respeitamos, estabelecemos limites saudáveis, nos defendemos quando necessário e não aceitamos menos do que o melhor de Deus para nossas vidas. Em Marcos 1:2-3:1. Jesus nos ensina a amar o próximo como a nós mesmos. Mas como podemos amar o próximo se não sabemos? Antes de tudo, amar e respeitar a nós mesmos. Respeitar-se não é egoísmo. É a base para amar os outros de forma genuína. Quando você começa a se respeitar, o mundo ao seu redor começará a notar. As pessoas sentirão que você é alguém digno de respeito. E o respeito que você atrai será natural, porque você já demonstrou, em primeiro lugar, respeito por si mesmo. Agora, vamos falar sobre o terceiro hábito que destrói o respeito em nossa vida, a falta de empatia. A empatia é a capacidade de nos colocarmos no lugar do outro, de entender suas dores, alegrias e lutas. A Bíblia nos ensina, em Romanos 1:2-1:5, a rejoice with those who rejoice, mourn with those who mourn. Isso significa que, como cristãos, devemos nos importar com o que os outros estão vivenciando e ser sensíveis às suas necessidades e sentimentos. Quando não temos empatia, nos tornamos egoístas, fechados em nosso próprio mundo, e perdemos a capacidade de nos conectar verdadeiramente com as pessoas ao nosso redor. Você já teve a experiência de conversar com alguém que, em vez de ouvir suas dificuldades, só fala sobre si mesmo? Ou talvez você tenha encontrado alguém que desconsiderou a sua dor, ignorando completamente o que você estava passando. Como você se sentiu? Provavelmente se sentiu desvalorizado, desrespeitado, como se suas emoções não importassem. Agora, imagine que você seja a pessoa que age dessa forma com os outros. Como isso impactaria o respeito que você recebe em retorno quando não mostramos empatia?
criamos uma barreira entre nós e as pessoas ao nosso redor. A empatia não é apenas sobre sentir a dor do outro, é também sobre agir de acordo com essa sensibilidade. É sobre estar disposto a ouvir, a oferecer apoio e até mesmo a se sacrificar para ajudar alguém em necessidade. Jesus nos mostrou isso em sua própria vida. Ele chorou pela morte de Lázaro. Ele sentiu a dor das pessoas ao seu redor. Com isso, conquistou a confiança e o respeito das multidões. Mas Jesus também tinha a coragem de falar a verdade e confrontar o pecado quando era necessário. A empatia não é fraqueza, ela é força, pois é a disposição de sair de nosso próprio mundo e entrar no mundo do outro. Quando praticamos a empatia, mostramos que o outro tem valor, que suas experiências importam. Isso cria um ambiente de respeito mútuo, onde as pessoas sentem que são vistas e ouvidas. E, quando isso acontece, o respeito não é apenas dado, ele é conquistado, pois as pessoas percebem que estão sendo tratadas com dignidade e compaixão. Como a Bíblia nos lembra, bem-aventurados os misericordiosos, pois eles alcançarão misericórdia. Mateus 5,7. Quando somos empáticos, o respeito segue naturalmente, porque a empatia é a manifestação do amor que Deus nos pede para oferecer uns aos outros. O quarto e último hábito que pode destruir o respeito em nossas vidas é a falta de autoconsciência. A autoconsciência é a capacidade de entender nossos próprios pensamentos, sentimentos e ações, e como eles impactam os outros. Quando somos autoconscientes, conseguimos ver nossas falhas e áreas que precisamos melhorar. Porém, a falta de autoconsciência nos faz agir sem pensar, sem perceber como nossas palavras e atitudes afetam as pessoas ao nosso redor. Muitas vezes, essa falta de percepção nos leva a agir de forma egoísta, impensada e até mesmo prejudicial, sem que tenhamos consciência do impacto que causamos. Como diz Provérbios 1:4-8. A sabedoria do prudente é entender o seu caminho, mas a tolice dos insensatos é engano. Quando não somos autoconscientes, acabamos causando dano sem querer, sem perceber que estamos desrespeitando as pessoas com nossas atitudes. A falta de autoconsciência também pode se manifestar quando somos tão focados em nossos próprios desejos e preocupações, que não conseguimos perceber as necessidades dos outros. Imagine estar em uma reunião e perceber que uma pessoa está sempre interrompendo os outros, nunca permitindo que ninguém termine de falar. Ou talvez você já tenha encontrado alguém que constantemente fala sobre si mesmo, sem nunca se importar em ouvir os outros. Isso é um exemplo claro de falta de autoconsciência. Esses comportamentos não apenas fazem com que os outros se sintam desvalorizados, mas também criam uma barreira entre nós e o respeito que tanto buscamos. A autoconsciência nos permite parar e refletir sobre como estamos nos comportando e como nossas ações impactam as pessoas ao nosso redor. Quando somos conscientes de nossas atitudes, podemos corrigir nossos erros, ser mais respeitosos e conscientes do espaço que ocupamos no mundo, e a Bíblia nos ensina, em 2 Coríntios 1:3-5, a examinarmos a nós mesmos para ver se estamos na fé, o que é um convite para a autoconsciência espiritual
também, quando praticamos a autoconsciência, nos tornamos melhores comunicadores, melhores líderes e, mais importante ainda, melhores amigos e familiares. A autoconsciência é a chave para o crescimento pessoal e para construir relacionamentos saudáveis baseados no respeito mútuo. Ela nos ajuda a ajustar nossa vida, alinhar nossas ações com os valores de Deus e viver de forma mais plena e respeitosa com os outros. Agora, vamos refletir sobre como podemos cultivar esses hábitos positivos que são essenciais para construir uma vida de respeito e integridade. O primeiro passo é cultivar a integridade em nossa vida de forma contínua e consistente. Integridade não é algo que se conquista de uma vez, mas sim uma qualidade que precisa ser desenvolvida todos os dias. Em cada escolha, em cada palavra que falamos e em cada ação que tomamos, precisamos ser honestos, não apenas com os outros, mas principalmente conosco mesmos. Isso significa viver de acordo com os princípios que acreditamos, mesmo quando ninguém está observando. Quando praticamos a integridade, estamos criando um ambiente de confiança ao nosso redor, e as pessoas começam a perceber que podem contar conosco, como dizem Provérbios 1:2:2:2. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que praticam a verdade lhes são agradáveis. A integridade é o alicerce que nos dá a confiança necessária para enfrentar as adversidades da vida, sabendo que, por mais difíceis que sejam os desafios, nossa fé e nossa honestidade nos sustentam. Além disso, a integridade nos dá a liberdade de viver sem medo, sem a necessidade de esconder o que somos ou de tentar impressionar os outros. Quando vivemos com verdade e sinceridade, podemos olhar nos olhos de qualquer pessoa e saber que não temos nada a esconder. O segundo hábito que precisamos cultivar é o respeito por nós mesmos. Como já discutimos, se não nos respeitarmos, será difícil exigir respeito dos outros. O respeito próprio é fundamental para a nossa autoestima e bem-estar. Quando nos respeitamos, cuidamos de nossa saúde física, emocional e espiritual, porque entendemos que somos feitos à imagem de Deus. O apóstolo Paulo nos lembra em 1 Coríntios 6, 9-20, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E por isso, devemos tratá-lo com reverência. Respeitar a si mesmo também significa estabelecer limites saudáveis em nossos relacionamentos, não permitindo que os outros nos tratem de maneira desrespeitosa ou injusta. Quando respeitamos nossos próprios valores e princípios, também conseguimos respeitar os outros de maneira genuína, criando assim um ciclo positivo de respeito mútuo. O terceiro hábito importante a ser cultivado é a empatia. A empatia nos permite nos conectar com as emoções e experiências dos outros. Ela nos ajuda a ser mais compreensivos, mais atentos às necessidades das pessoas ao nosso redor. Jesus nos ensinou a amar o próximo como a nós mesmos. E isso só é possível quando somos empáticos. Quando sentimos o que o outro sente, quando nos importamos com sua dor ou alegria, mostramos que valorizamos a sua humanidade. A empatia não é apenas uma questão de sentimento, mas também de ação. Ela exige que façamos algo para ajudar o outro,
seja oferecendo um ouvido atento, um ombro amigo ou uma palavra de encorajamento. Quando praticamos a empatia, construímos pontes, não muros. E isso cria um ambiente de respeito e compreensão entre as pessoas. Por fim, a autoconsciência é a chave para o crescimento pessoal e espiritual. Quando somos autoconscientes, podemos refletir sobre nossas ações, corrigir nossos erros e alinhar nossas atitudes com os valores de Deus. A autoconsciência nos permite ser humildes e dispostos a aprender com nossas falhas, em vez de nos orgulharmos ou negarmos nossos erros. Como diz Tiago 1, 2, 3 até 24, aquele que ouve a palavra e não a pratica é como o homem que olha para o seu rosto no espelho. Depois de olhar, se esquece da sua aparência. A autoconsciência nos ajuda a manter a nossa integridade, a respeitar a nós mesmos e aos outros, e a praticar a empatia de forma mais eficaz. Quando nos tornamos mais conscientes de como nossas ações afetam os outros, podemos criar um ambiente de respeito em todos os aspectos da nossa vida, seja no trabalho, em casa ou em nossos relacionamentos pessoais. Ao fazer isso, não só ganhamos o respeito dos outros, mas também vivemos de acordo com os princípios de Deus, criando uma vida cheia de propósito e harmonia. Agora, vamos aprofundar um pouco mais na importância de vivermos com esses hábitos em nossa vida cotidiana, ao cultivar a integridade, o respeito próprio, a empatia e a autoconsciência. Criamos uma base sólida para viver de forma respeitosa e digna. No entanto, esses princípios não são apenas algo que praticamos em momentos específicos, mas devem ser a maneira como vivemos todos os dias. A integridade, por exemplo, é algo que se reflete em cada decisão que tomamos, em cada palavra que falamos. Não é apenas quando estamos diante de uma grande oportunidade ou de um grande desafio que devemos ser íntegros, mas também nas pequenas coisas. Nos momentos aparentemente insignificantes, quando decidimos ser honestos, mesmo em situações que ninguém mais veria, estamos fortalecendo nossa integridade, por consequência, conquistando o respeito daqueles ao nosso redor. A integridade deve ser uma constante em nossas vidas, seja no ambiente de trabalho, em casa ou em qualquer outro lugar. Quando somos íntegros, as pessoas começam a confiar em nós de maneira genuína e o respeito que recebemos se torna duradouro e verdadeiro. Da mesma forma, o respeito próprio deve ser algo que praticamos todos os dias. Não apenas quando alguém nos desrespeita, significa valorizar nossas necessidades, cuidar de nossa saúde física, emocional e espiritual. Quando respeitamos a nós mesmos, nos posicionamos de maneira firme e saudável, estabelecendo limites que nos protejam e que nos ajudem a viver de acordo com nossos valores. Esse respeito próprio também é um exemplo para os outros, mostrando-lhes que somos pessoas dignas de respeito e que não aceitaremos ser tratados de maneira inadequada. Quando nos respeitamos, conseguimos estabelecer relacionamentos mais saudáveis, baseados em igualdade e respeito mútuo. A empatia, por sua vez, não deve ser algo esporádico.
mas uma atitude constante de querer entender e apoiar os outros. Ela exige que façamos um esforço genuíno para colocar-nos no lugar dos outros, para compreender suas dores, suas lutas e suas alegrias. Ao praticar a empatia de forma constante, criamos laços mais fortes e duradouros com aqueles que nos rodeiam, tornando-nos pessoas mais compreensivas e atenciosas. Por fim, a autoconsciência é algo que deve ser cultivado diariamente. Isso significa estar sempre atentos ao nosso comportamento, refletindo sobre como nossas ações afetam os outros e buscando melhorar constantemente. Quando somos autoconscientes, conseguimos corrigir nossas falhas, aprender com nossos erros. Assim, crescemos de maneira contínua. A autoconsciência nos ajuda a alinhar nossa vida com os princípios de Deus, buscando sempre viver de forma mais plena e verdadeira. Ao integrar esses hábitos em nossa vida diária, não só ganhamos o respeito das pessoas ao nosso redor, mas também vivemos de acordo com o propósito que Deus tem para nós, criando uma vida cheia de significado e de bênçãos. Agora vamos aprofundar ainda mais a prática da empatia, porque é ela que transforma relacionamentos superficiais em conexões verdadeiras e duradouras. A empatia não é apenas um sentimento bonito ou uma virtude opcional. Ela é um mandamento de Deus e uma necessidade humana. Quando o apóstolo Paulo nos ensina, em Romanos 1:2, 1:5, a alegrar-nos com os que se alegram e chorar com os que choram, ele não está descrevendo uma atitude distante, mas uma postura de coração que se coloca lado a lado com o outro, compartilhando o peso e também as bênçãos da vida. No Brasil, onde a convivência é calorosa e cheia de expressões de afeto, a empatia se torna ainda mais essencial. Muitas vezes, uma palavra amiga, um abraço sincero ou simplesmente o ato de ouvir já transforma a vida de alguém que está passando por uma batalha silenciosa. Quantas pessoas caminham ao nosso lado com sorrisos que escondem angústias profundas, e quantas vezes deixamos de perceber porque estamos ocupados demais com os nossos próprios problemas. A empatia exige que desaceleremos, que prestemos atenção, que saiamos do ritmo acelerado do cotidiano para enxergar o outro realmente. Jesus fez isso inúmeras vezes. Ele parou para ouvir, parou para olhar, parou para sentir e, ao fazer isso, restaurou vidas. Praticar a empatia também significa aceitar que a dor do outro é real, mesmo quando ela não faz sentido para nós. Um dos maiores erros que cometemos é tentar minimizar o sofrimento alheio, dizendo coisas como "não é tão grave assim" ou "você está exagerando". Essa falta de sensibilidade destrói a confiança e impede qualquer possibilidade de respeito mútuo. Empatia não é sobre ter todas as respostas, mas sobre estar presente com sinceridade. Às vezes, o maior gesto de empatia é simplesmente dizer: "Eu estou aqui para você". Quando alguém sente que é ouvido, respeitado e compreendido, automaticamente vê valor na pessoa que o acolhe, e é assim que o respeito nasce, cresce e se fortalece. Outra forma poderosa de viver a empatia é por meio das ações.
No Brasil, não faltam oportunidades para ajudar um vizinho idoso, oferecer um pouco do que temos a alguém em necessidade, apoiar um amigo em um momento de crise. São atitudes simples, mas que carregam um impacto profundo. Empatia é ação, é decisão, é movimento, ela exige esforço, muitas vezes sacrifício, mas esse sacrifício sempre gera frutos, porque quem planta empatia colhe respeito, confiança e amor. E não podemos esquecer que a empatia também se manifesta quando celebramos as conquistas alheias. Muitas vezes é fácil sentir compaixão pela dor dos outros, mas difícil se alegrar com suas vitórias, especialmente quando nós mesmos estamos enfrentando desafios. Porém, a empatia madura nos ensina a celebrar com sinceridade, reconhecendo que a graça derramada sobre o outro também é um sinal do amor constante de Deus pela humanidade. Quando conseguimos nos alegrar assim, demonstramos grandeza de alma e maturidade emocional, qualidades que inspiram respeito em qualquer ambiente. Vivemos em um mundo onde muitos falam, mas poucos escutam. Muitos opinam, mas poucos compreendem. Muitos observam, mas poucos enxergam de verdade. É por isso que a empatia se torna uma luz tão necessária. Ela cura relacionamentos quebrados, aproxima o que estava distante e transforma o coração endurecido em solo fértil. Quando praticamos a empatia de maneira genuína, não apenas ganhamos o respeito dos outros, mas também refletimos o próprio coração de Cristo, que sempre viu além das palavras, além das aparências, além das máscaras. A empatia nos torna instrumentos de Deus na vida daqueles que Ele coloca em nosso caminho. E isso é, sem dúvida, uma das missões mais nobres que podemos assumir. Agora, vamos refletir sobre a importância da autoconsciência em nossas vidas e como ela é essencial para o nosso crescimento pessoal e espiritual. A autoconsciência é a capacidade de nos conhecermos profundamente, de entendermos não apenas o que pensamos, mas também por que pensamos e sentimos da maneira como sentimos. Ela nos permite olhar para dentro de nós mesmos e avaliar honestamente nossas ações, nossos comportamentos e nossas motivações. Em Provérbios 1:4-8, é dito: a sabedoria do prudente é entender o seu caminho, mas a tolice dos insensatos é engano. Quando temos autoconsciência, conseguimos distinguir o que é certo e o que é errado em nossas próprias ações, o que nos impede de cair em enganos e decisões erradas. Essa capacidade de se avaliar com honestidade é um dos maiores presentes que podemos dar a nós mesmos, pois ela nos permite corrigir falhas, aprimorar nossas virtudes e viver de maneira mais alinhada com os princípios de Deus. A autoconsciência também nos ajuda a entender como nossas palavras e atitudes impactam os outros ao nosso redor. Quantas vezes já dissemos algo sem perceber o efeito que causou no coração de alguém, ou talvez em um momento de raiva ou frustração? Tomamos uma atitude impensada que magoou alguém que amamos. Quando somos autoconscientes, evitamos essas situações porque estamos atentos ao nosso comportamento e às consequências dele. A autoconsciência nos ensina a ser mais pacientes,
mais compreensivos e mais dispostos a pedir perdão quando erramos. Ela nos impede de agir impulsivamente e nos dá o espaço para refletir antes de tomar decisões que podem afetar nossas relações e até mesmo nosso relacionamento com Deus. Além disso, a autoconsciência nos ajuda a reconhecer nossas forças e talentos dados por Deus. Ela nos permite compreender melhor o propósito que Ele tem para nossas vidas, porque quando nos conhecemos, conseguimos discernir melhor os caminhos que devemos seguir. Deus nos chama a ser responsáveis por nossos dons e a usá-los para o bem do próximo e para a sua glória. Quando temos uma visão clara de quem somos em Cristo, conseguimos viver de maneira mais focada, evitando distrações e nos dedicando ao que realmente importa. A autoconsciência é, portanto, uma ferramenta poderosa para o crescimento espiritual, porque nos permite alinhar nossas ações e escolhas com a vontade de Deus para nossas vidas. Porém, a autoconsciência não é algo que ocorre automaticamente. Ela é um processo contínuo que exige reflexão constante e disposição para mudar. Como diz Tiago 1:2-3 até 24, quem ouve a palavra e não a põe em prática é como um homem que olha para o seu rosto no espelho, depois de olhar, se esquece de como ele é. A autoconsciência requer que não apenas olhemos para nós mesmos, mas que também apliquemos o que aprendemos sobre nós em nossas ações diárias. À medida que praticamos a autoconsciência, nos tornamos mais humildes, mais abertos ao feedback dos outros e mais dispostos a crescer em nossa fé. Por fim, a autoconsciência nos torna mais empáticos e mais atentos às necessidades dos outros. Quando nos conhecemos, entendemos melhor o que o outro pode estar sentindo, porque conseguimos perceber em nós mesmos as falhas e as lutas humanas. Isso nos torna mais sensíveis e capazes de oferecer apoio genuíno. Portanto, a autoconsciência não é apenas um exercício de autoavaliação, mas também um passo importante para nos tornarmos melhores seguidores de Cristo, mais amorosos, mais respeitosos e mais humildes em nossa caminhada diária. Ao praticarmos os princípios de integridade, respeito próprio, empatia e autoconsciência, estamos construindo uma vida de respeito que se reflete não apenas nas nossas relações pessoais, mas também em nossa maneira de viver em sociedade. No entanto, esses princípios não são suficientes se não forem acompanhados de ações concretas que os demonstrem. O respeito não pode ser algo apenas teórico, algo que defendemos com palavras, mas que não mostramos em nossas atitudes. O respeito deve ser cultivado nas pequenas ações cotidianas, no modo como tratamos as pessoas ao nosso redor, no ambiente de trabalho, em nossa família, na rua, com desconhecidos. A maneira como nos comportamos quando ninguém está olhando é a verdadeira medida do respeito que praticamos. A integridade não é apenas uma questão de aparência, mas de ser genuíno em todas as circunstâncias. Aquele que vive com integridade age com honestidade, mesmo quando não há ninguém para testemunhar. Isso cria um ambiente de confiança, onde as pessoas sabem que podem contar com você, que sua palavra tem valor
O respeito próprio, por sua vez, deve se refletir nas nossas escolhas. Se você se respeita, você faz escolhas que honram a pessoa que você é e a missão que Deus colocou em sua vida. O respeito próprio implica em cuidar de sua saúde, proteger seus valores, estabelecer limites saudáveis, principalmente não aceitar menos do que o melhor de Deus para a sua vida. Quando não nos respeitamos, aceitamos migalhas e permitimos que outros nos tratem de maneira inadequada, o que só gera mais desrespeito e dor. Contudo, quando respeitamos a nós mesmos, mostramos ao mundo que somos dignos de respeito, e isso abre portas para relacionamentos mais saudáveis e duradouros. A empatia, por sua vez, deve ser vivida ativamente, especialmente em um mundo tão rápido e impessoal como o de hoje, com o avanço da tecnologia. Muitas vezes nos tornamos mais distantes uns dos outros, mais concentrados em nossos próprios interesses, esquecendo a importância de ouvir o próximo. A empatia nos chama a ir além das aparências, a enxergar o outro como ele realmente é, com suas dores, alegrias e histórias. E quando ouvimos verdadeiramente, oferecemos mais do que simples conselhos. Oferecemos um espaço seguro para que o outro se sinta compreendido. Não se trata de dar respostas rápidas, mas de ser presença, de estar disposto a caminhar com o outro em suas dificuldades. Por fim, a autoconsciência é a chave para viver com autenticidade. Quando nos conhecemos de verdade, quando entendemos nossas forças e fraquezas, somos mais capazes de agir com sabedoria e compaixão. A autoconsciência nos leva a refletir sobre nossas escolhas e a buscar constantemente a melhoria. Ao praticar a autoconsciência, nos tornamos mais humildes, mais abertos ao aprendizado e mais dispostos a corrigir nossos erros. E quando isso acontece, nossas ações passam a refletir os valores de Deus, gerando respeito não apenas de outras pessoas, mas também de nós mesmos. A prática constante dos princípios de integridade, respeito próprio, empatia e autoconsciência gera uma transformação profunda, não apenas na nossa vida pessoal, mas também no ambiente em que vivemos. Quando cultivamos essas virtudes, elas começam a se refletir em todas as nossas relações, seja no trabalho, na família, nos amigos ou até mesmo com aqueles que mal conhecemos, no ambiente de trabalho. Por exemplo, a integridade é uma das qualidades mais valorizadas. Quando somos íntegros, os outros sabem que podem confiar em nós, que nossa palavra tem valor e que cumprimos nossos compromissos. A confiança é o alicerce de qualquer relacionamento profissional saudável e a integridade é o cimento que a mantém firme. Quando os outros percebem que somos pessoas de caráter, que tratamos todos com respeito, independentemente da posição que ocupam ou do que podem nos oferecer, começamos a atrair mais respeito e reconhecimento. Da mesma forma, o respeito próprio se reflete diretamente no trabalho que realizamos. Quando nos respeitamos, estabelecemos limites claros e nos dedicamos ao que é certo. Não permitimos que nosso tempo e energia sejam desperdiçados
em tarefas que não honram nossos valores ou que nos desrespeitam de alguma forma. Trabalhar com respeito próprio também significa não permitir que outros nos tratem de forma inadequada ou que nos coloquem em situações que vão contra os nossos princípios. Ao agirmos dessa maneira, ganhamos o respeito de nossos colegas, superiores e subordinados, pois as pessoas tendem a nos tratar da forma como nós nos tratamos. A empatia, no contexto profissional, também tem um papel crucial. Um líder empático é aquele que entende as dificuldades e desafios de sua equipe, que ouve atentamente e procura soluções para o bem-estar de todos. A empatia é uma das qualidades que fazem um líder ser admirado e respeitado, pois ela cria um ambiente de trabalho mais colaborativo, onde todos se sentem ouvidos e valorizados. Quando somos empáticos, não apenas compreendemos os outros, mas também agimos para ajudar, oferecendo suporte, conselhos ou até mesmo uma palavra amiga nos momentos difíceis e, como em qualquer outro ambiente, o respeito floresce quando praticamos a empatia genuína. A autoconsciência no ambiente de trabalho é essencial para evitar mal-entendidos e conflitos. Quando temos uma boa percepção de nossas próprias reações e atitudes, somos mais capazes de ajustar nosso comportamento de forma construtiva. Isso significa que, ao perceber que algo que fizemos pode ter causado desconforto em alguém, tomamos a iniciativa de corrigir e pedir desculpas, sem esperar que a outra pessoa tome a primeira atitude. A autoconsciência nos ajuda a ser mais eficazes em nossa comunicação, a lidar com as críticas de maneira madura e a aprender com os nossos erros. A humildade de reconhecer quando erramos e a disposição para melhorar são atitudes que geram respeito tanto de nossos colegas quanto de nossa equipe. Quando cultivamos essas virtudes no ambiente de trabalho, não só melhoramos como profissionais, mas também criamos uma cultura de respeito e colaboração, onde todos se sentem valorizados e motivados a dar o seu melhor ao aplicar os princípios de integridade, respeito próprio, empatia e autoconsciência. Tornamo-nos não apenas bons profissionais, mas também melhores pessoas, capazes de gerar um impacto positivo onde quer que estejamos. Quando refletimos sobre a importância da humildade, percebemos que ela está profundamente ligada à verdadeira capacidade de respeitar os outros. A humildade é um fundamento essencial na construção de relações baseadas no respeito genuíno. Muitas vezes, a ideia de humildade é mal interpretada. Algumas pessoas acreditam que ser humilde significa se diminuir, negar os próprios méritos ou se rebaixar diante dos outros. Mas a verdadeira humildade não é sobre se tornar inferior ou abrir mão da nossa dignidade. Ela é sobre reconhecer a nossa dependência de Deus e entender que, sem Ele, nada somos. Como Jesus nos ensinou, é necessário que nos tornemos pequenos para que o reino de Deus seja grande em nós. A humildade nos permite reconhecer os nossos limites, as nossas falhas e as nossas necessidades, o que, paradoxalmente, nos fortalece. Ser humilde também significa estar disposto a aprender com os outros, independentemente da posição que ocupam ou do que sabemos.
Em um mundo onde muitos buscam afirmar sua superioridade e colocar os outros para baixo, a humildade nos chama a ouvir, a dar espaço para o outro, a valorizar a sabedoria que cada pessoa pode trazer. Não importa a sua origem ou título, quando somos humildes, conseguimos tratar os outros com dignidade, mesmo que eles não compartilhem das nossas ideias ou visões. A humildade nos permite amar sem esperar retorno, perdoar sem hesitação e servir sem buscar reconhecimento. A Bíblia nos ensina em Filipenses 2:3 que devemos nada fazer por egoísmo ou vanglória, mas, com humildade, considerar os outros superiores a nós mesmos. Quando escolhemos viver em humildade, criamos um ambiente em que o respeito mútuo pode florescer. Isso acontece porque a humildade gera confiança e paz. Quando nos colocamos em uma posição de aprendizado e serviço, mostramos aos outros que somos acessíveis, que estamos dispostos a fazer o bem sem esperar nada em troca. Em nossos relacionamentos, isso cria uma atmosfera de respeito, onde as pessoas sentem que suas opiniões e sentimentos são valorizados. Além disso, a humildade nos ajuda a evitar o orgulho, que é um dos maiores inimigos do respeito verdadeiro. O orgulho nos leva a nos colocar acima dos outros, a olhar para eles de forma condescendente, sem perceber que todos nós somos igualmente necessitados da graça de Deus. A verdadeira humildade também se reflete na maneira como nos comportamos diante dos outros. Não é apenas uma questão de palavras, mas de ações. Quando vivemos humildemente, nossas atitudes falam mais alto do que qualquer discurso, seja no trabalho, em casa ou em nossa comunidade. A humildade nos leva a servir aos outros com o coração aberto, sem esperar reconhecimento ou recompensa. E ao fazer isso, ganhamos um respeito verdadeiro, pois ele é construído sobre a base da honestidade, do serviço e do amor desinteressado. Quando somos humildes, não apenas adquirimos o respeito dos outros, mas também refletimos o caráter de Cristo, que se fez servo de todos. Mesmo sendo o Rei dos Reis, a humildade é, portanto, um dos maiores caminhos para cultivar o respeito genuíno em todas as áreas de nossas vidas. Quando falamos sobre como cultivar o respeito nas nossas vidas, é impossível não considerar o papel fundamental que a família e os amigos desempenham nesse processo. A maneira como nos relacionamos com aqueles que estão mais próximos de nós reflete diretamente a qualidade do respeito que somos capazes de oferecer ao mundo. Dentro do ambiente familiar, a base do respeito começa a ser construída desde cedo. O respeito mútuo entre pais e filhos, irmãos, avós e netos cria um alicerce sólido para os valores que vamos levar para a vida adulta. O respeito dentro da família não é apenas sobre se tratar com educação, mas sobre se colocar no lugar do outro, entender suas necessidades, acima de tudo, apoiar-se mutuamente. Quando aprendemos a respeitar as opiniões, sentimentos e decisões dos membros da nossa família, criamos um ambiente de confiança e amor, onde todos podem crescer e se sentir valorizados. Da mesma forma,
Os amigos desempenham um papel essencial na construção do respeito. Os verdadeiros amigos são aqueles que nos aceitam como somos, com todas as nossas qualidades e defeitos, e que estão ao nosso lado nos momentos difíceis, oferecendo não apenas palavras de conforto, mas ações concretas de apoio. A amizade verdadeira é baseada no respeito, na empatia e no entendimento mútuo. Quando respeitamos nossos amigos, nos tornamos pessoas dispostas a ouvir, a perdoar, a ajudar sem esperar nada em troca. A amizade, quando cultivada com respeito, cria laços que são mais fortes do que qualquer desacordo ou dificuldade que possamos enfrentar. No entanto, muitas vezes é dentro da família e entre os amigos que enfrentamos nossos maiores desafios em relação ao respeito, quando não há entendimento ou quando as expectativas não são correspondidas. O respeito pode ser facilmente quebrado. É por isso que a comunicação aberta e honesta é tão crucial. Quando falamos com respeito, mesmo quando precisamos expressar desacordos ou críticas, mantemos o espaço para o entendimento e a resolução de conflitos de forma construtiva. O respeito não significa a ausência de discordância, mas a capacidade de discordar com amor e empatia, sem atacar ou desvalorizar o outro. Além disso, aprender a respeitar a si mesmo dentro dessas relações é igualmente importante. Quando nos respeitamos, estabelecemos limites saudáveis, que não só nos protegem, mas também permitem que os outros nos tratem com dignidade. O respeito que recebemos dos outros começa com o respeito que temos por nós mesmos. Quando mostramos que nos valorizamos, as pessoas ao nosso redor também aprenderão a nos tratar com o mesmo cuidado e consideração. O respeito dentro da família e entre amigos é a base para uma sociedade mais justa e harmoniosa. Quando praticamos esses valores em casa e nas nossas amizades, estamos contribuindo para um mundo onde o respeito é a regra e não a exceção. A paz e o amor que cultivamos em nossas relações pessoais se refletem em tudo o que fazemos, criando uma onda de respeito que vai se espalhando por toda a nossa comunidade e além. Assim, ao respeitar aqueles que estão mais próximos de nós, estamos construindo uma rede sólida de respeito que pode transformar todos os aspectos de nossa vida. Ao refletirmos sobre como podemos cultivar uma vida de respeito, é importante entender que o respeito não é algo que ocorre da noite para o dia. Ele é construído dia após dia, através das escolhas que fazemos, das ações que tomamos e das atitudes que adotamos. O respeito não pode ser forçado, não pode ser imposto, mas deve ser conquistado de forma genuína, como diz Provérbios 2:9. Vês um homem habilidoso no seu trabalho, ele será colocado diante de reis, não ficará diante de homens obscuros. Quando agimos com integridade, respeito próprio, empatia e autoconsciência, nossas ações falam mais alto do que palavras, e é através dessas ações que ganhamos o respeito dos outros. A vida que vivemos se torna um testemunho do nosso compromisso com esses valores. E isso atrai não apenas o respeito das pessoas ao nosso redor, mas também a bênção de Deus.
Mas é importante lembrar que o respeito não é algo que se conquista apenas com os outros. O respeito deve começar dentro de nós mesmos. Precisamos respeitar nossa própria dignidade, nossos valores e nossas escolhas. O respeito próprio é a base para tudo o que fazemos e é a chave para estabelecer relacionamentos saudáveis e duradouros. Quando respeitamos a nós mesmos, também conseguimos respeitar os outros de maneira autêntica. O respeito começa em nosso interior e transborda para o exterior, tocando as vidas daqueles que nos cercam. Além disso, devemos lembrar que o respeito não é uma busca por aprovação ou reconhecimento. Ele não vem de manipulação ou de tentar agradar os outros. O verdadeiro respeito é aquele que vem de viver de acordo com os princípios de Deus, de ser fiel à nossa missão e de agir com honestidade e verdade, independentemente das circunstâncias. O respeito é uma consequência natural de uma vida vivida com propósito e com integridade. Quando buscamos viver de maneira fiel à nossa fé, quando buscamos ser luz em um mundo de trevas, o respeito é uma das maiores recompensas que podemos receber. Em última análise, o respeito não é apenas sobre o que recebemos, mas também sobre o que damos. Quando vivemos com integridade, tratamos os outros com empatia, respeitamos a nós mesmos e praticamos a autoconsciência. Estamos criando um ambiente onde o respeito é recíproco, onde todos podem florescer e crescer, e é através desse ambiente de respeito mútuo que podemos construir uma comunidade mais forte, mais unida e mais alinhada com os propósitos de Deus. Portanto, vamos nos comprometer a viver esses princípios em todos os aspectos da nossa vida, sabendo que, ao fazê-lo, estamos contribuindo para um mundo melhor e mais cheio de respeito e amor.